canal está recebendo mais um grande convidado e esse não é assim um convidado qualquer, é um convidado assim que eu tive o prazer de acompanhar durante muitos anos como repórter na beira do campo, nos CTs da vida, um treinador multicampeão e principalmente um cara muito gente boa, Oswaldo de Oliveira. E aí, André? Que prazer ter você aqui no canal. Prazer meu, você nem imagina, né? De te reencontrar nessa nova fase, te desejando muitas felicidades, né? A tua competência transcende, eu tenho certeza que esse sucesso que você está iniciando vai durar por muito tempo. Fico feliz de ouvir isso, muito feliz. Porque a gente conviveu bastante, né, Oswaldo? Foi bacana, assim. Essa relação de imprensa, repórter com o treinador, às vezes tem uma faísca. Mas é normal. Natural. Cada um tá do lado do balcão. E o importante é que, assim, sempre teve aquela coisa do respeito, né? Tanto do meu lado quanto do seu lado. E acho que quando a gente se reencontra e bate papo sobre futebol, acho que deixa a coisa muito mais leve e mais tranquila. Na verdade, o desenvolvimento das coisas no futebol, elas acabam, como você falou, às vezes se conflitando. Mas o amadurecimento, né, a tranquilidade, isso sempre leva as pessoas a se entenderem, né? E eu acho que faz cada vez mais as nossas profissões melhores. Com certeza. E o futebol? Como é que tá? Tá gostando dessa coisa de ficar assistindo o jogo? Não, ou você sente falta do cheiro da grama? Sente falta do cheiro da grama? Eu gosto de assistir os jogos. Assisto todos os jogos que são possíveis de assistir ou interessantes. Mas eu tenho uma necessidade umbilical de estar dentro do campo. Dentro do campo, né? Eu sinto muita falta, isso realmente eu não posso esconder. Para mim é um malefício, é uma coisa que eu queria contornar. Quero voltar a trabalhar rápido. E é engraçado, né, que a gente está vivendo uma fase do futebol e aqui no Brasil a gente vive muito de ciclos, né? Treinadores experientes, agora os novatos, os estrangeiros. E agora a gente está tendo um tal de Felipão aí que está com mais de 70 anos e chegou na final da Libertadores, né? Isso é uma luz, é um aviso, tamo aí, não tem essa não. Eu te confesso que eu fiquei muito feliz ontem por isso. O Felipão merecia isso, né? Porque um cara multicampeão, com a história que ele tem, passar o que ele passou nos últimos 9 anos, para não falar em mais números, sim, que foi uma coisa de uma grandiosidade negativa muito grande. Então eu acho que é muito merecido para ele, sabe? E de qualquer forma é uma coisa que se alastra, que contagia a todos os outros treinadores brasileiros. Eu tenho certeza que nesse momento todos os treinadores brasileiros estão muito felizes com o que o Felipão tem conseguido. Aliás, né, Dorival Júnior, né? Tudo caminha para ser Dorival Júnior versus Felipão. É uma resposta, né? Sem dúvida. O que acontece é que com essa transição que você se referiu, algumas situações que aconteceram, elas foram muito prejudiciais ao futebol brasileiro, porque impediram que essa sequência acontecesse. Você quer ver um fato que até pouco tempo, eu acho que você viu, eu lembrei, foi a saída do Anderson Moreira do Botafogo. Sim, sim. O Anderson Moreira foi campeão da Série B. Pegou o time lá embaixo. Classificou o time para a Série A e foi subtraído, foi demitido. Foi impedido de dar sequência ao trabalho que ele vinha fazendo. Em nome de quê? Uma venda, e de repente é um estrangeiro que vai dar certo, como está lá hoje em português. Sabe, a gente não vive clamando pela sequência no futebol para não interromper o trabalho. Pô, se o trabalho fosse mal sucedido, era compreensível.
Mas não, o cara ganhou. Ele tinha todos os requisitos para dar uma continuidade de sucesso no trabalho. E não teve isso. Ele foi completamente afastado daquilo que ele vinha fazendo bem. E acho que um exemplo para ilustrar isso que você está falando, Oswaldo, você conhece muito bem o Flamengo. Você treinou o Flamengo. Você sabe o burburinho que é, a pressão que é o Flamengo. E o Flamengo, depois do Jorge Jesus, passou por Domenech, que não era treinador, era um auxiliar do Guardiola, e recentemente o Paulo Souza, né, que ficou aquela coisa, tem que ser um estrangeiro, e foi até o Paulo Souza. E hoje quem está dando conta é o Dorival Júnior. É um exemplo também que... Não tenho a menor dúvida disso. Até porque, e aí eu não vou advogar em favor desses treinadores, mas, por exemplo, o Domenech pegou o Flamengo numa situação completamente adversa. Sim, Covid e ele tudo foi mais. Goleado lá pelo Del Valle. Del Valle. O Del Valle meteu 5 no Flamengo. Ninguém quis saber qual eram as circunstâncias. Era o reinício depois da pandemia, o Flamengo com jogadores voltando, completamente afastado. O Flamengo foi lá, tomou 5, e eu me lembro, os gols que o Flamengo tomava eram contra-ataques, os caras vinham com 5 contra 4, 4 contra 3, um deles foi 5 contra 2, ninguém quis saber. Culparam o treinador por causa daquilo e não era nem um brasileiro. O que eu estou dizendo é o seguinte, são situações que você às vezes não consegue equacionar e elas se apresentam para você. E advogam contra você em certo sentido. Entendeu? Depois que o Flamengo conseguiu se reestruturar, aí já com o Rogério Ceni, em outra situação, não com o brilho de 2019, porque ali foi uma conjunção também de fatores que levaram àquela fase tão bem sucedida, mas o Flamengo voltou a ser campeão porque é grande e tinha grandes jogadores. Com certeza. E essas fases, elas foram acontecendo. Agora, seguindo esse ciclo, o Flamengo volta com o Dorival a mostrar aquilo que ele é capaz. Sim. Porque além do grande trabalho do Dorival, tem os acontecimentos na órbita que ajudam para que essas coisas aconteçam. Entende? E que a gente, em determinado momento, esquece que tem que levar esses detalhes em consideração. O futebol é cíclico, é jogado por humanos. Não é uma máquina que você troca uma peça. Né? Os jogadores, eles se apresentam de uma forma e depois de outra. Né? E a gente tem que ser mais compreensivo com isso, principalmente quando você pensa no trabalho de um treinador. Quem que é o treinador que hoje você vê jogar, vê o time jogar, né, que te enche os olhos? Tem 2. Um é o Guardiola. Eu acho aquele time do City fantástico. Uma loucura, né? Às vezes até perde o jogo, leva gols, mas eu acho assim, a maneira que eles se recompõem, que eles fazem novamente 2 linhas de 4, sabe? E a maneira, vamos dizer, singela, que consegue chegar ao ataque e marcar gols, é um negócio muito sério o trabalho do Guardiola. E o outro é o nosso Guardiola, né, que é o Fernando Diniz, que é um trabalho maravilhoso. Cada vez que eu vejo o Fluminense jogar, eu tenho mais certeza que é, em termos de estrutura, o melhor time do Brasil, taticamente falando. É claro que o brilho é do Flamengo, do Dorival, no momento. Joga muito. Eu sou muito admirador do trabalho do Dorival, mas eu acho que a consistência do trabalho, a imposição das ideias do treinador, tudo aquilo que o Fluminense vem fazendo, eu destaco esses 2 treinadores. Você acha que o Diniz ele poderia ser o próximo treinador da seleção brasileira com a saída do Tite? Eu acho. É claro que um treinador de seleção, esse personagem, ele encerra uma série de virtudes e algumas delas o Fernando ainda não tem. Sim. Um grande título, né? Algumas coisas... Isso pesa, você acha? Eu acho porque a seleção brasileira é o ápice, né? É o momento crucial.
E ali vão muitos jogadores ganhadores, né? E aí você não tem o equilíbrio, né? Pode ser que dependendo de quem, em algum momento, isso venha a pesar. Mas por competência, por desempenho, pelo potencial, eu acho que o Fernando ia se dar muito bem dirigindo a seleção brasileira. Porque se você pegar, por exemplo, o Dunga chegou numa Copa do Mundo, teve toda aquela situação de jogo contra a Holanda, mas é um treinador que não tinha experiência até mesmo com times de futebol. Exatamente. Você acha que de repente isso pode ser um argumento? Falar assim, olha, o Fernando tem condições, como você já disse, e aí essa coisa de ter uma grande conquista pode ficar em segundo plano? Não sei, de repente, assim, mas eu acho que o que fortalece mais é o trabalho, embora sem um grande título, que o Fernando já vem há mais de 10 anos mostrando, com equipes singelas e agora tendo a oportunidade de dirigir grandes jogadores em grandes equipes também. Eu acho que esse blend pode dar muito certo, porque ele demonstra que ele também amadureceu muito com o passar dos últimos anos. É a saída dele para o Atlético Paranaense, para o Fluminense, para o São Paulo e a volta agora para o Fluminense, deram a ele muito lastro, potencializou a capacidade dele de fazer grandes trabalhos. E por que não a seleção brasileira? Pois é, tá aí. Palavra de quem conhece e de quem trabalhou com o Fernando. Ele foi teu jogador, né? 5 clubes. 5 clubes. Corinthians, Fluminense, Flamengo, Santos e Al Ahly do Catar. Então, e é um cara de muita personalidade, mas é um cara assim, quando você senta para conversar de futebol, você fica... Não, é incrível. E o Fernando, assim, eu admito que lá no início, ele ainda como atleta, ele era um cara muito tímido, né? Sim, falava verdade. pouco, assim, uma pessoa muito emocional, sabe? Sim. Muito sanguínea, mas ao mesmo tempo um cara muito comedido, na época de atleta. De atleta. Mas ele me parece, talvez pela formação que ele optou de psicólogo, ele é um cara, nesse aspecto, transformado, né? Ele é outra pessoa. Você vê na beira do campo a maneira que ele dirige a equipe dele, né? Dos treinadores gringos aí no Brasil, qual que você gosta mais? Assim? O Abel é o cara que está mais tempo, conquistou e tal. O Vitor Pereira, por exemplo, falando de Corinthians, que é o clube que você não só é ídolo, identificado, como você ganhou o Mundial com o Corinthians, você gosta até das sinceridades com que ele trata os temas e tal? Essa é uma faceta legal, né? É uma faceta legal do Vitor. Mas eu gosto muito do Abel. Eu vi algumas coisas do Abel muito boas, em que pese a desclassificação de ontem. Sim. Você se identifica? Não me identifico. Não é dizer assim, mas eu vi coisas muito boas dele. Uma coisa que eu achei muito legal é o seguinte: eu fui representando os treinadores brasileiros num grupo de treinadores sul-americanos. Nós fizemos um trabalho de análise da última Copa América que foi jogada aqui no Brasil. Esse trabalho são treinadores argentinos, uruguaios, colombianos, chilenos, paraguaios. Nós éramos 12 treinadores. E esse trabalho redundou num livro sobre a análise dessa Copa América. E esse livro ele foi lançado por ocasião da final da Libertadores no Uruguai, em Montevidéu, no dia 27 de novembro. E lá nós nos reunimos novamente e eu fui assistir a final entre no Centenário. Palmeiras e Flamengo no Centenário. E vi umas coisas do Abel muito legais naquele jogo. Porque foi assim, a primeira vez que eu vi um jogo no campo do Palmeiras, que há muito tempo, por causa da pandemia até, eu não tinha visto. Mas, por exemplo, ele usou no primeiro tempo o Danilo. Quando o Flamengo pegava a bola, o Danilo saía matando o Arrascaeta ou o Andréas. A função do Danilo era essa. 45 minutos o Danilo fez isso, retardando, impedindo que os organizadores do Flamengo dessem início à jogada. O que ele fez no intervalo? Tirou o Danilo.
botou o Patrick de Paula para fazer a mesma coisa. Como quem diz, eu tiro um cara zerinho e boto outro. Para fazer a mesma função que era muito desgastante. Até com mais vigor físico, né? Dois garotos com muito vigor físico e que precisavam se dar em 45 minutos. Então achei aquilo muito legal dele, sabe? Muito inteligente. Um trabalho realmente de observação. Eu gostei muito daquela tirada do Abel. Oswaldo, quando você está andando pelo Brasil, qual que é o torcedor que mais chega aí para você e fala, professor, obrigado? Corinthians. É. Tem graça. Quando você anda nas ruas, quando você anda pelas ruas de São Paulo? Nas ruas de São Paulo é brincadeira. Na internet, em todo lugar. Aquela cena do abraço. Isso é muito gostoso, cara, sabe? Porque é um reconhecimento, né? Que pra mim é grandioso, né? Você é um torcedor do Corinthians, né? Olha, eu vou dizer um negócio pra você. André, eu não consigo, quando o Corinthians está jogando, torcer contra o Corinthians. Não consigo. É incrível. Muita identificação, Por exemplo, né? eu posso estar num outro clube e precisar daquele resultado. Mas durante o jogo, aquela camisa lá correndo, eu não consigo torcer contra. Quando acaba o jogo, você fala assim, ó, Corinthians perdeu, nos interessa, ganhamos 3 pontos. Bom, legal. Claro. Aí é outra coisa. Mas durante, eu não consigo. Uma história, né? Eu falei hoje aqui na palestra, a minha vida era uma até eu trabalhar no Corinthians. Dali pra frente foi outra, né? O Corinthians mudou a minha vida, né? Foram 3 títulos em menos de um ano e uma convivência estrondosa com o clube, com o staff, com a torcida, com a diretoria, com a cidade de São Paulo. Aquilo foi muito grande para mim. Muito, né? E até hoje eu carrego isso comigo, né? E quando eu tenho esse tipo de reconhecimento, e na internet acontece muito, né? Eu fico muito feliz. E aqui você encontrou o Luxemburgo. Encontrei com ele ali ainda. Como é que foi? Foi legal. É? Há muito tempo a gente não se via. Mas legal. Vocês têm uma relação boa. Sim, claro. Sem dúvida. Porque tudo isso aconteceu na tua carreira pelo Vanderlei, né? Assim, não que ele tenha feito, mas eu digo, foi um trabalho que foi iniciado e você estava ali, né? Quando eu voltei do Catar, em 97, nós fomos trabalhar juntos no Santos e eu fui como auxiliar dele. Em 98, já no Corinthians, ele saiu para a seleção brasileira e eu assumi no lugar dele como treinador. E o resto é história. O resto tá aí para todo mundo que já sabe. Oswaldo, obrigado por esse papo. André, que prazer revê-lo, muito bom te rever. E mais uma vez eu te desejo muitas felicidades no caminho que você está trilhando. Obrigado mesmo. Você é fera e você vai se dar muito bem, tenho certeza disso. Obrigado e uma grande satisfação e obrigado por sempre ter esse carinho comigo, esse respeito. E espero te ver no campo, hein? Vambora, tô doido pra voltar, só o telefone tocar, meu irmão. O telefone tá aí, né? Tô aí quicando. Quicando. É só ligar. Atenção, clubes do Brasil. Só ligar pro professor Oswaldo de Oliveira. Se você não se inscreveu no canal, faça como o professor Oswaldo de Oliveira, que já se inscreveu no canal e ative as notificações, compartilhe os vídeos. Sempre tem informação, sempre tem bastidor do futebol e sempre tem entrevista especial. Aliás, essa com o Oswaldo de Oliveira, mais do que especial. Valeu!